31 modos de falhar. A maior tragédia da vida consiste em homens e mulheres que tentam seriamente e falham. A tragédia está na maioria avassaladora de gente que falha comparado aos poucos que vence. Tive o privilégio de analisar vários milhares de homens e mulheres, 98% dos quais foram classificados como fracassos. Minha análise demonstrou que há 31 razões principais para o fracasso e 13 princípios importantes pelos quais as pessoas acumulam fortunas. Nesse capítulo serão apresentadas as descrições das 31 razões principais do fracasso. Ao percorrer a lista, examine-se com o auxílio dessa, ponto por ponto, com o propósito de descobrir quantas dessas causas de fracasso estão entre você e o sucesso. Carga hereditária desfavorável. Há muito pouco a fazer, se é que há algo, por pessoas nascidas com deficiência de inteligência. A filosofia dessa obra oferece apenas um método de superar tal fraqueza, que é pelo auxílio da mente superior. Observe, porém, que esse é, no entanto, o único dos 31 casos de fracasso que não pode ser facilmente corrigido por qualquer indivíduo. 2. Falta de um propósito bem definido na vida. Não há esperança de sucesso para a pessoa que não tem um propósito central ou objetivo definido para perseguir. 98% dos 100 que analisei não tinham tal objetivo. Talvez essa fosse a principal causa de seu fracasso. 3. Falta de ambição de aspirar acima da mediocridade. Não oferecemos esperança à pessoa indiferente a ponto de não querer progredir na vida e que não esteja disposta a pagar o preço. 4. Instrução insuficiente. Essa é uma desvantagem facilmente sanável. A experiência provou que as pessoas mais instruídas são as que fazem por si mesmas ou autodidatas. É preciso mais do que um diploma de escola superior para tornar uma pessoa instruída. Qualquer pessoa instruída aprendeu a conseguir o que quiser na vida sem violar direitos alheios. A instrução consiste não tanto nos conhecimentos, mas nos conhecimentos aplicados com eficiência e persistência. As pessoas são pagas não só pelo que sabem, mas especificamente pelos que fazem com que sabem. Falta de autodisciplina. A disciplina vem através do autocontrole, o que significa que se deve controlar todas as qualidades negativas antes de poder controlar as condições. Você deve controlar a si mesmo. O autodomínio é a tarefa mais árdua que você jamais enfrentará. Se não vencer o seu eu, será vencido por ele. Você poderá ver ao mesmo tempo seu melhor amigo e o maior inimigo colocando-se diante do espelho. Má saúde. Ninguém pode ter êxito acentuado sem boa saúde. Inúmeras causas de má saúde dependem de domínio e controle. Estas são as principais: abusar das comidas prejudiciais à saúde, hábitos de raciocínios errados, dar expressão a negativismo, prática indevida ou exagero do sexo, falta de exercícios físicos certo, quantidade inadequada de ar fresco, devido à respiração falha. 7. Influências desfavoráveis do meio durante a infância. Conforme se curva o galho, a árvore se inclina. A maior das pessoas de tendência criminosas adquirem essas tendências como resultado do mau ambiente e das amizades impróprias durante a infância. Procrastinação. Essa é uma das causas mais comuns do fracasso. A procrastinação está à sombra de todo o ser humano, esperando a oportunidade de estragar-lhe as chances de sucesso. A maioria de nós atravessa a vida como fracassado porque espera o momento certo para começar algo que vale a pena. Não fique esperando. O momento nunca será exatamente certo. Comece onde está e use quaisquer ferramentas que tenha à mão. Ferramentas melhores aparecerão ao longo do seu caminho. Falta de persistência. Muitos de nós somos bons iniciadores, mas péssimos finalizadores. De todas as coisas que começamos, além do que as pessoas estão inclinadas a desistir aos primeiros sinais de derrota. Não há substituto para a persistência. A pessoa que faz da persistência sua palavra-chave descobre que
O velho senhor fracasso finalmente se cansa e vai embora. O fracasso não é capaz de enfrentar a persistência. A personalidade negativa. Não há esperança de sucesso para a pessoa que repele os outros através de uma personalidade negativa. O sucesso vem pela aplicação do poder e esse é atingido pelo esforço conjunto de outras pessoas. Uma personalidade negativa não induz a cooperação. 11. Falta de controle do impulso sexual. A energia sexual é o mais poderoso de todos os estímulos que leva as pessoas à ação. Por ser a mais poderosa das emoções, deve ser controlada pela transmutação e dirigida a outros canais. O desejo descontrolado de ganhar algo de graça. O instinto de jogador leva milhões de pessoas ao fracasso. Prova disso podem ser encontradas em estudos do colapso de Wall Street em 1929, quando milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro jogando na bolsa. Falta de poder na decisão definida. Homens bem-sucedidos chegam às decisões com rapidez e, se for o caso, as mudam muito lentamente. Homens que fracassam chegam a decisões se é que chegam muito lentamente e mudam-os com rapidez e frequência. Indecisão e procrastinação são irmãs gêmeas. Onde uma se encontra, geralmente pode achar a outra. Destrua esse par antes que ele prenda a roda de moer do fracasso. 14. Um dos 6 temores básicos. Esses temores foram analisados para você num dos capítulos seguintes. Devem ser dominados antes que você poder oferecer seus serviços com eficiência. 15. Escolha errada do cônjuge. Essa é uma das causas mais comuns do fracasso. O casamento põe as pessoas em contato íntimo. Se essa relação não for harmoniosa, é provável que venha ao fracasso. Além disso, trata-se de uma forma de fracasso marcada pela tristeza e infelicidade, destruindo todos os sinais de ambição. 16. Excesso de cautela. A pessoa que não se arrisca geralmente não tem de se contentar com as sobras. Quando os outros já se satisfazeram excedendo suas escolhas, o excesso de cautela é tão prejudicial quanto a pouca cautela. Ambos os extremos devem ser evitados. A própria vida está repleta de elementos do risco do perigo. 17. Escolha errada dos sócios comerciais. Essa é uma das causas mais comuns do fracasso em negócios. Ao oferecer serviços pessoais, deve-se ter grande cuidado em escolher o empregador, quer seja a inspiração e quer seja ele próprio inteligente e bem-sucedido. Nós imitamos aqueles com quem nos associamos mais proximamente. Escolha um empregador que mereça ser imitado. Superstição e preconceito. Superstição é o tipo de temor. É também um sinal de ignorância. Os homens de êxito mantêm a mente aberta e não temem nada. Escolha errada de vocação. Ninguém pode obter sucesso numa linha de atividade que não goste. O passo mais importante na negociação de serviços pessoais é a seleção de uma ocupação a qual você passa a se entregar de corpo e alma. 20. Falta de concentração e de esforço. O pau para toda obra raramente é bom em alguma coisa. Concentre-se seus esforços em um objetivo definido principal. 21. O hábito dos gastos indiscriminados. A mão aberta não pode ter sucesso, principalmente porque está sempre apavorado com a pobreza. Forme o hábito da economia sistemática, guardando uma porcentagem definida da sua renda. Dinheiro no banco proporciona uma base segura de coragem a negociar a venda de serviços pessoais. Sem dinheiro é preciso aceitar o que é oferecido e ficar contente em obtê-lo. 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo não se pode convincente. Além disso, o entusiasmo é contagiante e a pessoa que o tem sob o seu domínio é geralmente bem-vinda em qualquer grupo de pessoas. 23. Intolerância. Quem tiver a mentalidade estreita raramente progride. A intolerância significa que parou de adquirir conhecimentos. As formas mais danosas de intolerância são as que se relacionam com a indiferença de opinião religiosa, racial e política. A intemperança. As formas mais prejudiciais de intemperança relacionam-se com as atividades gastronômicas, alcoólicas e sexuais.
Abusar de qualquer delas é fatal ao sucesso. Inabilidade de cooperar com os outros. Mais gente perde os cargos e grandes oportunidades na vida por essa falta do que todas as outras razões combinadas. É uma falha que nenhum homem de negócio ou líder bem informado irá tolerar. Posse de poder não adquirido par esforço próprio. Filhos e filhas de gente rica, os que herdam dinheiro ganho por outrem. O poder nas mãos de quem não adquiriu gradualmente é, não raro, fatal ao sucesso. Riqueza rápida demais é mais perigosa que a pobreza. 27. Desonestidade intencional. Não há substituto para a honestidade. Pode ser temporariamente desonesto por força das circunstâncias sobre as quais não se tem controle, sem dano permanente. Mas não há esperança para a pessoa desonesta por livre escolha. Mais cedo ou mais tarde suas ações apanham e ela pagará com a perda da reputação e talvez com a liberdade, egoísmo e vaidade. Essas qualidades são verdadeiras luzes vermelhas que avisam aos outros que se afastam. São fatais ao sucesso. Adivinhar em vez de pensar. A maioria das pessoas é indiferente ou preguiçosa demais para reunir fatos com os quais raciocine com exatidão. Preferem agir baseadas em opiniões criadas por adivinhação ou julgamentos instantâneos. 30. Falta de capital. Essa é uma das causas mais comuns do fracasso entre os que começam os negócios pela primeira vez sem reserva suficiente de capital para absorver os choques de seus erros e aguentá-los até que estabeleçam sua reputação. 31. Outras causas de fracasso. Inclua aqui qualquer outra causa principal de fracasso que você tenha sofrido e que não tenha sido incluída nessa lista. Nessas 31 causas principais de fracasso, encontra-se a descrição da tragédia da vida, que acontece praticamente todos que tentam e falham. Será de grande utilidade se você puder pedir a alguém que o conheça bem para percorrer a lista com você, ajudando-se a analisar através das 31 causas do fracasso. Será benéfico se o tentar sozinho, mas a maioria das pessoas não pode ver o que os outros veem. Você pode ser uma delas.